Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste aqui na Câmara Municipal, que também nos assiste pela TV Câmara, TV Prevê, que nos ouve pela Rádio Câmara, pela Rádio Auriverde. Hoje vou para ser bem breve, viu, presidente? Tenha certeza disso. O primeiro assunto que eu pretendo aqui abordar foi uma reunião que eu tive com a secretária do Desenvolvimento Econômico, a secretária Aline Fogolin, no último dia 28, na sede da secretaria, e também compareceu a essa reunião a secretária Maíra, da Secretaria do Meio Ambiente. E o assunto que nós discutimos lá, principal, diz respeito à área da Tilibra. A área da Tilibra, hoje ela tem uma área de 300 mil metros quadrados. Desses 300 mil metros quadrados, ela tem 20 mil metros de área construída e necessita, para ampliação da sua fábrica, de 70 mil metros quadrados. Porém, a Tilibra se esbarra na Lei do Cerrado, em que ela não pode fazer a ampliação da sua fábrica em razão do impedimento que a Lei do Cerrado impõe, a lei estadual. Por outro lado, fiquei contente porque o secretário do Meio Ambiente estadual, o secretário Ricardo Salles, em que pese ele estar sendo objeto de investigação por parte do Ministério Público do Estado, a respeito de algumas ações que ele vem desenvolvendo à frente da secretaria, ele editou uma resolução em que permite uma flexibilização da Lei do Cerrado. Isso significa que a Tilibra, segundo o entendimento da secretária Maíra, ela pode haver uma possibilidade, uma disponibilidade para que a Tilibra venha a construir nesses 70 mil metros que ela necessita, sem qualquer tipo de problema. Isso é muito importante para a cidade, porque todos nós sabemos que a Tilibra, em que pese hoje não ser uma empresa do domínio de bauruenses, está na mão de grupo americano, mas é uma empresa que traduz em emprego aqui para a nossa cidade. Muito bem. Fiquei muito contente com isso. Tive uma surpresa também durante a reunião com a secretária de Desenvolvimento, e eu procurei agora nos meus arquivos, durante a audiência pública aqui pelo secretário Everton Demarque, ele nos deu uma série de documentos, entre os quais uma relação de valores dos fundos que nós temos aqui no município. E o fundo, existe um fundo que chama Fundo de Manutenção dos Distritos Industriais. E esse fundo não está relacionado dentre aqueles apresentados pelo secretário. Hoje, nós temos nesse fundo algo em torno de R$350 mil. E a secretária Aline, ela tem a intenção de utilizar esse fundo para melhoria, para ampliação, e sim, para melhorar a infraestrutura de acesso, de segurança dos distritos industriais, o que é muito importante e salutar. Muito bem. Outro assunto. A APA, a Área de Proteção Ambiental. Hoje, nós tivemos a oportunidade, a pedido do presidente Sandro Sola, de nos reunirmos com o prefeito municipal, onde ele apontou as alterações necessárias que ele vai enviar o novo projeto de lei para as alterações e ajustes dos artigos 73 e 38 e outros artigos importantes do plano diretor, para que, de fato, a cidade possa ter o destravamento, algo prometido exaustivamente durante a campanha do prefeito Gazeta. Nós vamos destravar a cidade em 100 dias. Nós sabemos que os 100 dias já se passaram, não foi possível esse destravamento, e para nós, vou falar por mim, vereador Meira, a minha atuação na minha vida profissional foi na área de segurança pública. Hoje, investido no cargo de vereador, é lógico que eu tenho que conhecer muitos problemas, muitos assuntos afetos ao município, entre os quais as áreas de proteção ambiental. Conversando recentemente com a vereadora Chiara e também com a vereadora Thelma,
eu disse o seguinte: para eu entender o que é uma APA, para eu entender o que é uma unidade de conservação, para eu entender o que é o SNUC, que é uma lei federal que trata das unidades de conservação, eu tive que me colocar como um marciano que desceu na Terra, e alguém falou para o marciano: vamos jogar futebol? E aí o marciano falou: pô, mas como é que é futebol? Aí eu tenho que explicar para ele o que é bola, o que é trave, o que é campo, o que é jogador, quais são as regras do futebol, para eu poder entender e compreender isso aí. O secretário, o nosso prefeito Gazeta, ele é um catedrático na área, no assunto, porque ele é ambientalista. Eu acho isso aí muito importante, porque ele sim tem todas as condições de apresentar um projeto de lei que de fato vai atender os interesses dos munícipes e vai destravar Bauru. Então, a nossa expectativa é que esse texto apresentado pelo prefeito Gazeta, que vai ser submetido ao crivo dos vereadores, ele seja de fato um projeto de lei, primeiro que não contenha nenhuma pegadinha, para que depois nós não passemos aí o condão de que os vereadores que corroboraram, que ratificaram essa proposta do prefeito Gazeta. Isso eu disse hoje ao prefeito Gazeta durante a reunião. E pedi a ele, e alguns vereadores que lá estavam puderam testemunhar, que, como ele é um professor no assunto ambiental, e eu não, eu sou um aluno, eu sou marciano, estou começando a aprender agora. Mas eu pedi para que ele edite um vídeo e nos dê uma aula sobre APA, para que ele ensine para os munícipes, o que é uma APA, para que serve uma APA, o que é um plano de manejo, por que é essencial e importante esse plano de manejo para o desenvolvimento da cidade. São palavras que não estão no nosso dia a dia, são palavras assim que nós temos que buscar legislação e estudar o assunto. E o prefeito Gazeta se comprometeu a montar essa aula, ou editar essa aula e divulgar publicamente, para que qualquer marciano da cidade possa compreender e entender o que é o assunto que venha a ser discutido aqui na Câmara Municipal. E que nós, 17 aqui, vereadores, que também nos colocamos na posição de marcianos em alguns assuntos, tenhamos a plena compreensão do que se trata o assunto. É isso que nós pedimos para o prefeito. E isso vai servir também para uma outra coisa, né? Para que o prefeito assuma publicamente o compromisso que ele tem com a cidade, com os empresários, daquela promessa de campanha que foi o destravamento da cidade de Bauru, alterando os artigos 73 e o 38 do plano diretor. Então, eu queria deixar isso registrado, porque isso aí é de suma importância para o desenvolvimento, para o futuro da nossa cidade. Porque o plano de manejo é quem vai definir e vai mostrar o que pode ser aproveitado dentro de uma área de proteção ambiental, porque desde o ano de 2000, 98, 2000 e 2001, que são as três APAs que nós temos em Bauru, de iniciativa dos vereadores, do vereador Erlon, em 2 APAs, e uma do prefeito Rodrigo Agostinho, que na ocasião era também vereador Rodrigo aqui na nossa Câmara Municipal. Volto a falar o seguinte: o prefeito Rodrigo Agostinho, durante os seus 8 anos de mandato, que poderia ter muito bem ter licitado o plano de manejo, ele não fez. Por que será que ele não fez? Será que ele não tinha interesse no desenvolvimento da cidade? Será que ele tinha interesse em continuar travando a cidade? Talvez seja esse. Mas isso é uma coisa que nós vamos só ouvir do prefeito Rodrigo Agostinho quando eu tiver a oportunidade de voltar a conversar com ele. Mas o que é certo é o seguinte: não foi feito o plano de manejo que era de fundamental importância e necessário para o nosso município. Para finalizar, porque eu vou deixar meus 5 minutos já reservados, senhor presidente, as ocupações em áreas urbanas. Vou só relatar um caso. Recebi aqui uma cópia de um boletim de ocorrência feito por um desses assentados não, desses invasores, porque se fosse sentado, já estava regulamentada a situação deles.
dando conta de uma ameaça do líder, que publicamente no Facebook, depois de uma fala minha aqui, disse o seguinte, que a contribuição daquelas pessoas que estão nos acampamentos é um valor contributivo, é um valor voluntário, que, aliás, nem prestação de contas eles fazem disso. Mas esse cidadão, que ocupa também uma dessas áreas, foi determinado que ele seja retirado de lá, foi expulso de lá, mediante ameaça de morte. Então, olha só com quem que nós estamos tratando. Além de 3 homicídios que já ocorreram no entorno dos acampamentos. 3 homicídios. Morreu um casal, recentemente morreu uma outra pessoa. 3. Gozado que ninguém fez baderna, ninguém veio a público, ninguém veio fazer manifestação nenhuma. Muito obrigado, senhor presidente.